Olá a todos, bem-vindos às aulas de Matemática Online e hoje para abordar aqui vários conceitos sobre a monotonia de uma função. Vamos começar então por ver aqui o que é uma função crescente. Quando é que nós dizemos que estamos perante uma função crescente? Vou aqui representar uma função f, parte de uma função f, e vou já afirmar que esta função é uma função crescente. Porquê é que ela é crescente? Nós temos que fazer a leitura desta função da esquerda para a direita. Tal como quando estamos a ler, não é? Imaginem ter um texto, estão a ler, vocês vão ler da esquerda para a direita. Então aqui nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Ao fazer a leitura desta função da esquerda para a direita, eu vou verificar que esta função está a crescer. As imagens dos pontos estão a aumentar o seu valor. Está bem? Vamos pôr aqui uma outra função, neste caso que eu vou chamar a função g. Esta é também uma função que eu consigo facilmente perceber que ela está a crescer. Quando é que nós dizemos que uma função está a crescer? Nós dizemos que uma função cresce num intervalo, vamos considerar aqui um intervalo de A até B, ou seja, eu vou colocar aqui o intervalo de A até B. Neste intervalo, se eu considerar dois pontos, quaisquer dois pontos, eu vou ter então a abscissa do ponto A, que é o x1, e vou ter a abscissa do ponto B, que é o x2. O x1 é menor que o x2, não é? Estou a fazer aqui a leitura da esquerda para a direita, então aparece-me primeiro a abscissa do ponto A e depois a do B. E o que é que acontece com as imagens? A imagem do x1 é um valor, está aqui, o g de x1, a imagem do x1, é um valor mais baixo que a imagem do x2, g de x2. Então, eu vou dizer que, e isso acontece para quaisquer dois pontos que eu considero no intervalo de A até B. Está bem? Aqui neste intervalo. Então, como isso acontece, eu vou dizer que a função é crescente. Está bem? E vou introduzir aqui ainda uma outra palavra, que é estritamente crescente. Okay? Então, nós dizemos que uma função é estritamente crescente num determinado intervalo, A, se para todos os valores x1 e x2 que pertençam a esse intervalo, se o x1 é mais pequeno que o x2, então as imagens do x1 será, a imagem do x1 será mais baixa, será um valor inferior à imagem do x2. E isto é ser uma função crescente. Além de ser uma função crescente, ou estritamente crescente, temos também as funções crescentes em sentido lato. O que é que isso significa crescente em sentido lato? Nós vimos que o crescente, que a imagem do x2 tinha de ser inferior à imagem do x1. Isso era ser estritamente crescente. Mas existe aqui uma outra zona desta função em que as imagens são iguais. Okay? Então, quer dizer que eu posso afirmar que neste intervalo, vamos considerar aqui de A até B, neste intervalo eu tenho situações em que as imagens, a imagem do x1 é mais pequena que a imagem do x2, que era nesta zona aqui, mas tem outra zona em que as imagens são iguais. Então, quando isso acontece, quando a imagem do x1 é menor ou igual à imagem do x2, nós dizemos que é crescente em sentido lato. Está bem? Então, as funções crescentes em sentido lato são funções que crescem e depois ficam constantes, tal como esta função que aqui está, ou, por exemplo, se eu tivesse algo deste género. Posso também ter uma função constante e depois a função crescer e ser novamente constante. Está bem? Então, eu vou dizer que esta função é crescente em sentido lato. Nesta zona aqui, as imagens são iguais. Depois, nesta zona, já vou ter que a imagem do x1 é mais pequena que a imagem do x2. E aqui voltam a ser iguais. Então, é menor ou igual. Daí dizermos que é uma função crescente em sentido lato. No sentido contrário das funções crescentes, temos então as funções decrescentes. E fazemos a mesma análise. Nesta função, então, função f, nós verificamos que as imagens vão tendo cada vez
à medida que vamos aumentando o valor das abscissas, ou seja, fazendo a leitura da esquerda para a direita, nós vamos verificando que as imagens vão diminuindo, não é? Temos aqui esta imagem e um pouco mais para a direita já temos uma imagem mais, com um valor mais baixo. Então dizemos que se trata de uma função decrescente. Esta função g que aqui está, bom, esta função ela não é decrescente em todo o lado, não é? Aqui claramente que ela está a crescer. Mas se nós considerarmos o intervalo, por exemplo, de A até B, neste intervalo aqui, nesta zona da representação da função g, ela é decrescente. Então, se nós considerarmos dois pontos, vamos considerar o A e o B, em que a abscissa do A é mais pequena que a abscissa do B. Estamos a fazer a leitura da esquerda para a direita. Então, o x1, a abscissa do x1 é inferior à abscissa do x2, mas a imagem do x1 é superior à imagem do x2. Né? O g de x1 é superior ao g de x2. Então, nós vamos dizer que esta função g ela é decrescente neste intervalo. Tá bem? Então, uma função decrescente, ou estritamente decrescente, é quando a imagem do x1 é superior à imagem do x2. Depois temos também a função decrescente em sentido lato, tá bem? Que é semelhante ao crescente em sentido lato. Semelhante, quer dizer, se compreendermos o crescente em sentido lato, certamente vamos compreender também o decrescente em sentido lato. Temos então aqui uma zona em que claramente que o f de x1 é superior ao f de x2, daí dizermos que ela é decrescente, mas há também aqui uma outra situação, é que o f de x1 e o f de x2 são iguais. Então nós dizemos que ela é decrescente em sentido lato quando o f de x1 é maior ou igual, está bem? Isto que aqui está muito importante. A diferença então é neste sinal. Há pouco era só maior e agora temos aqui o maior ou igual. Fantástico. Então, neste momento já sabemos o que é uma função crescente, quando é que ela é crescente num determinado intervalo ou decrescente. Crescente em sentido lato ou decrescente em sentido lato também. Vamos agora considerar aqui. Quando é que eu digo que uma função é monótona? Bom, uma função ela é monótona se ela for crescente ou decrescente num determinado intervalo. E vamos dizer que ela é simplesmente monótona se for crescente ou decrescente em todo o seu domínio. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos considerar aqui uma função. Vamos fazer aqui uma representação de uma função. E então, esta função que aqui está, função f, eu posso afirmar que de A até B, neste intervalo que aqui está, esta função é claramente decrescente. Então eu digo f é decrescente em A, em que o A é o intervalo de A até B. Ela é decrescente, é uma função monótona em A. Está bem? Posso dizer f é monótona em A, no conjunto A. Porquê? Porque ela é crescente ou é decrescente. Neste caso, ela é decrescente. Está bem? Se eu tiver uma outra função em que a sua representação é assim. Então, neste caso, eu sei que o domínio da função, vamos considerar que o domínio é aqui do ponto A até ao ponto B. Este é o domínio da nossa função f. E eu consigo perceber que ela é sempre decrescente. Ok? Então, eu posso simplesmente afirmar que f é monótona. Eu não preciso de dizer qual é o intervalo. Porquê? Porque isto está-se a verificar, estamos a verificar que ela é decrescente em todo o seu domínio. Está bem? Neste caso, o conjunto A, que é de A até B, vai coincidir com o domínio da função f. Então,
como no intervalo de A até B é o domínio da função f, eu digo simplesmente a função é monótona, ou digo que ela é, f é decrescente. E então quando eu digo desta forma, eu não preciso de dizer qual é o intervalo, eu já sei que é em todo o seu domínio. Podemos também ter uma função monótona em sentido lato. De que forma? Semelhante. Então, eu posso ter uma função num intervalo, ou seja, posso fazer isto. Então, esta função que aqui está, vamos aqui terminar a representação. Esta função, eu posso dizer que ela é monótona no intervalo de A até B, ok? Considerando aqui o intervalo AB, então eu digo que ela é monótona em sentido lato. F é monótona em sentido lato no intervalo A. Então, neste intervalo, ela é crescente em sentido lato. Foi isso que nós vimos há pouco. Ora, se neste intervalo ela é crescente em sentido lato, eu digo que é monótona em sentido lato. Mas eu não posso dizer que a função toda é monótona. Porquê? Porque depois já temos aqui uma zona onde ela vai ser decrescente. Tá bem? Então, agora, se ela for sempre crescente em sentido lato, se for, por exemplo, esta função que aqui está, assim, representação desta forma, aqui já vou dizer que ela é monótona em sentido lato. Já não preciso dizer que é num determinado intervalo, porque já é em todo o seu domínio. Então eu digo que f é monótona em sentido lato. E, ao dizer desta forma, eu estou a dizer que é em todo o seu domínio. Ela, neste caso, é crescente em sentido lato. Temos ainda o conceito de função constante. O que é que eu digo que é uma função constante? Quando as imagens não sofrem alteração. Ou seja, se eu tiver esta função assim. Então, no intervalo de A até B, neste intervalo que aqui está, vamos considerar o intervalo de A até B, neste intervalo eu vou dizer que a função é constante, porque as imagens são sempre iguais, são constantes. Está bem? Então eu digo que f é constante em A, conjunto A, que é um intervalo de A até B. Agora, se ela for constante em todo o seu domínio, se for esta função assim, então eu digo simplesmente f é constante. Eu não preciso de dizer que é num determinado intervalo. Então, quando afirmo só f é constante, quer dizer que ela é constante em todo o seu domínio. Vamos abordar um último conceito que é intervalo de monotonia. Dada uma função real, variável real, f, e há um subconjunto do seu domínio, dizemos que A é um intervalo de monotonia se ela é monótona nesse intervalo. O que é que eu quero dizer com isso? Ou o que é que fazemos nestas situações? Então, quando nós temos uma função deste género, que aqui está representada, em muitos exercícios é-nos pedido para indicar os intervalos de monotonia. Então, o que nós vamos ter de fazer é dizer onde é que ela é crescente, ou constante, ou decrescente, não é? Então temos que fazer essa análise. A melhor forma de nós fazermos isso é através de uma pequena e simples tabela. Então o que é que nós colocamos? Vamos colocar o x e as imagens, as abscissas e as imagens. Então ao olhar para esta função, nós conseguimos perceber que ela é, fazendo a análise da esquerda para a direita, naturalmente, nós conseguimos perceber que esta função está a crescer, ou seja, a função, o domínio da sua função começa no menos 3, então eu vou colocar aqui um espaço para o menos 3 e coloco a imagem, que é menos 2. Depois, a função vai crescer até a abscissa 2, então faço
aqui um espacinho para o número 2 e coloco a imagem que é 3. Então, de menos 3 até 2, eu vou indicar desta forma. Eu vou dizer que a minha função está a crescer. Depois, do 2 até ao 4, da abscissa 2 até ao 4, a função é uma função constante. Então, indico desta forma. No 4 é também 3 e faço uma seta horizontal. Então, a função é constante. Depois, do 4 até ao número 8, do 4 até ao 8, em que a imagem, neste caso é 2, a função decresce. Claramente que ela está a decrescer. E por último, temos então do 8 até ao 10, temos uma função crescente. Tá bem? Então, eu estou aqui a fazer a análise de toda a função, estou a ver os intervalos de monotonia. Então, eu vou dizer que f é crescente e indico todos os intervalos onde ela é crescente. Ou seja, ela é crescente de menos 3 até 2 e também de 8 até ao 10, está bem? Indicamos sempre com intervalos fechados, desde que os valores pertençam ao domínio, naturalmente, não é? Se este ponto não pertencesse ao domínio, aí teria de considerar um intervalo aberto. F é decrescente em, e ela é decrescente, tenho aqui a setinha já a indicar, com a tabela é bastante mais simples, então fica de 4 até ao 8. E depois temos que a função é constante no intervalo de 2 até 4. Então, nesta aula nós acabamos por ver aqui várias coisas. Vimos o que era uma função crescente em sentido lato, decrescente em sentido lato, monótona em sentido lato. Vimos também o conceito de função constante e os intervalos de monotonia. Tá bem? Vimos aqui muitos conceitos, mas que creio que são de fácil análise. Tá bem? Espero que tenham entendido. Continuem a assistir aos vídeos, pá, e não se esqueçam de subscrever o canal e acionar aí o sininho para conseguir ver todas as novidades, todos os vídeos que vão sendo colocados. Tá bem? Bom estudo e se houver dúvidas, deixem nos comentários.